Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 501, 502 e 503. Ó, como é grande a vossa beleza, ó Jesus, esposo meu, flor viva e vivificante, em que se esconde o orvalho que regenera a alma sedenta. Eu vos mergulhou a minha alma. Sem vós sois o objeto das minhas inspirações e a dos meus desejos. Une-me da maneira mais estreita possível convosco, como o Pai é com o Espírito Santo, que eu viva e morra em vós. 502. Apenas o amor tem significado, pois eleva os nossos mínimos atos ao infinito. 503. Meu Jesus, realmente eu não saberia viver sem vós. O meu espírito fundiu-se como o vosso. Ninguém compreenderá bem isso, e é preciso primeiro viver vossa vida para reconhecer-vos nos outros. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 504. Cracóvia, 25/10/1935. Propósitos do retiro. Nada fazer sem a autorização do confessor e a permissão dos superiores. Em tudo e em particular nessas inspirações e exigências do Senhor. Passar todos os momentos livres como hóspede divino no meu interior. Cuidar do silêncio interior e exterior, para que Jesus possa descansar no meu coração. O mais agradável descanso deve estar na ajuda e no serviço prestado às irmãs. Esquecer-se de mim mesma e lembrar-me de ser agradável às irmãs. Não justificar nem desculpar de qualquer observação que me for feita. Permitir que me julgue como quiseres. Tenho um único confidente, a quem confidencio tudo, e é Ele, Jesus, Eucaristia, e no seu lugar o confessor. Em todos os sofrimentos da alma ou do corpo, trevas ou abandono, eu me calarei como uma pomba, sem se queixar. Aniquilar-me a cada momento, como sacrifício a seus pés, e para pedir misericórdia para as pobres almas. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 505. Todo o meu nada submerge no mar da vossa misericórdia. Com a confiança de uma criança, jogo-me nos vossos braços, Pai de misericórdia, para vos desagravar pelas infidelidades de tantas almas que têm medo de confiar em vós. Oh, como é pequeno o número de almas que realmente vos conhecem. Oh, como desejo ardentemente que a festa da misericórdia seja conhecida pelas almas. A coroa das vossas obras é a misericórdia. Vós revestis tudo com o sentimento da mãe mais carinhosa. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 506. Cracóvia, 27/10/1935. Frei András, Conselho Espiritual. Não fazer nada sem o consentimento das superioras. Sobre essa questão é preciso refletir bem e rezar muito. Importa ser muito prudente nestas coisas, visto que a irmã tem aqui a vontade de Deus certa e clara, porque está ligada a esta congregação pelos votos e ainda por cima perpétuos. Portanto, não deve haver dúvidas, e o que a irmã tem no seu interior é apenas um esboço de alguma coisa que está se criando. Deus pode fazer alguma alteração, mas coisas assim são muito raras. Enquanto a irmã não obtiver um conhecimento mais claro, não tenhas pressa. As obras de Deus andam devagar
e, se são de Deus, podem ser conhecidas claramente, e se não são, elas se desvencilharão, obedecendo, não sem erro. Mas é preciso falar sinceramente de tudo ao confessor e obedecer-lhe cegamente. Agora, a irmã não tem outra escolha a não ser conformar-se com o sofrimento, até a hora do esclarecimento ou da solução destas questões. A irmã está em boa disposição quando-se essas coisas e peço que continue a ser tão cheia de simplicidade e de espírito de obediência. Isto é um bom sinal. Se a irmã continuar nesta disposição, Deus não permitirá que a irmã seja induzida ao erro, mas, na medida do possível, mantenha-se afastada dessas coisas e, se, apesar disso, elas ocorrerem, deve aceitá-las tranquilamente, sem ter medo de nada. Você está em boas mãos, nas mãos de um Deus de bondade. Em tudo isso que você me contou, não vejo qualquer ilusão ou que contradiga a sua fé. São coisas boas em si mesmo, e até seria desejável se houvesse um grupo de almas que pedisse a Deus pelo mundo, porque todos necessitamos de oração. Você tem um bom diretor espiritual. Deixe guiar-se por ele e fique tranquila. Seja fiel à vontade de Deus e a cumpra. Quanto às tarefas, cumpra-o como que mandam, de maneira que mandam, ainda que isso seja muito humilhante e difícil. Escolha sempre o último lugar, e então lhe dirão: sente-se mais alto. Deve considerar-se, tanto em espírito quanto na sua conduta, como a última de toda a casa e de toda a congregação. Em tudo e sempre, a máxima fidelidade a Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 507. Ó meu Jesus, desejo sofrer e arder na chama do amor em todos os acontecimentos da vida. Sou toda vossa e em vós desejo perder-me. Ó Jesus, desejo perder-me na vossa divina beleza. Vós me perseguis, ó Senhor, com o vosso amor. Como o raio do sol penetrais no meu interior e transformais as trevas da minha alma em vossa luz. Tenho a viva sensação de ser em vós como uma pequena fagulha arrebatada pelo fogo inconcebível em que ardeis. Ó Trindade inconcebível, não há alegria maior do que o amor de Deus. Já aqui na terra podemos saborear a felicidade dos habitantes do céu, pela estreita união com Deus, uma união singular e que nós muitas vezes não compreendemos. Pode-se obter a mesma graça pela simples fidelidade da alma. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 508, 509 e 510. Quando se apodera de mim a indisposição e o aborrecimento quanto às minhas obrigações, então lembro-me de que estou na casa do Senhor, onde nada é sem importância, onde desses meus pequenos atos, realizados de maneira divisada, depende a glória da Igreja e o progresso de muitas almas. Portanto, nada há de insignificante na vida religiosa. 509. Nas adversidades que atravesso, conscientizo-me de que o tempo da luta não terminou. Armo-me de paciência e dessa maneira venço o meu inimigo. 510.
Em nenhuma parte busco a perfeição de forma interesseira, mas penetro no Espírito de Jesus e contemplo as suas ações que tenho resumidas no Evangelho, e ainda que vivesse 1000 anos, não esgotaria o que nele está contido. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 511 e 512. Quando as minhas intenções não são reconhecidas e mal interpretadas, não me admiro muito disso, pois sei que apenas Deus penetra no meu coração. A verdade não desaparece. O coração ferido se acalma com o tempo, e é nas adversidades que o meu espírito se fortalece. Nem sempre dou ouvidos ao meu coração, mas peço luzes a Deus, e quando consigo me equilibrar, então falo. 512. Dia da renovação dos votos. A presença de Deus inundou a minha alma. Durante a Santa Missa, eu vi Nosso Senhor que me disse essas palavras: Tu és a minha grande alegria. O teu amor e humildade fazem com que eu abandone o trono celeste e me una contigo. O amor preenche o abismo que existe entre a minha grandeza e o teu nada. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 513, 514 e 515. O amor inunda minha alma. Estou submersa num oceano do amor. Sinto que desmaio e perco-me inteiramente nele. 514. Jesus, fazei meu coração semelhante ao vosso, ou antes, transformai-o no vosso coração, para que eu saiba perceber as necessidades dos outros corações, especialmente dos que sofrem e estão tristes, que os raios da misericórdia descansem no meu coração. 515. À noite, quando andava pelo jardim, rezando o rosário, tendo chegado ao cemitério, entreabri a porta e comecei a rezar por um momento e perguntei interiormente: certamente vocês são muito felizes. Então ouvi estas palavras: só somos felizes na medida em que cumprimos a vontade de Deus. E depois do que de novo se fez o silêncio, concentrei-me e fiquei pensando por muito tempo como eu estou cumprindo a vontade de Deus e como estou aproveitando o tempo que Deus me concede. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 516 e 517. Nesse mesmo dia, quando à noite me fui deitar, veio visitar-me uma almazinha e, batendo no armário, acordou-me, pedindo orações. Queria perguntar quem era, contudo, mortifiquei a minha curiosidade e juntei essa pequena mortificação com a oração que ofereci por ela. 517. Uma vez fui visitar uma irmãzinha doente. Tinha já 84 anos e distinguia-se por muitas virtudes. Perguntei-lhe: certamente a irmã já está pronta para se apresentar diante do Senhor? Respondeu que se preparou a vida toda para essa última hora e disse-me estas palavras: a idade não dispensa a luta. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 518 e 519. Quando no dia de finados fui ao cemitério ao anoitecer, ele já estava fechado, mas entreabri um pouco a porta e disse: se desejarem alguma coisa, almazinhas, de boa vontade as satisfarei, desde que a regra o permita. Então ouvi estas palavras:
Cumpra a vontade de Deus. Nós somos felizes na medida em que a cumprimos. 519. À noite, essas almas vieram e pediram as minhas orações, e rezei muito por elas. Quando ainda à tarde a procissão voltava do cemitério, vi uma multidão de almas que iam juntamente conosco para a capela e estavam rezando junto conosco. Rezei muito, porque tinha a autorização das superioras para isso. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 520. Durante a noite, novamente veio visitar-me uma alma que já tinha visto uma vez. Essa alma não me pediu oração, mas me fazia censuras dizendo que outrora eu fora muito vaidosa e orgulhosa. Agora estás assim intercedendo pelos outros, enquanto ainda tem alguns defeitos. Respondi que eu era muito orgulhosa e vaidosa, mas já me tinha confessado e feito penitência pelas minhas tolices, confiando na bondade de Deus. Se agora caio algumas vezes, ainda que nas mínimas coisas, é involuntariamente e nunca de propósito. Contudo, essa alma continuou a me censurar, dizendo: por que não queres reconhecer a minha grandeza, que todos me prestam pelos meus grandes feitos? Porque apenas tu não me dás glória. Então percebi que nessa figura estava o demônio e disse: apenas a Deus é devida a glória. Arreda, Satanás. Imediatamente essa alma caiu no abismo terrível, inconcebível, indescritível, e eu disse a esse miserável alma que contaria isso a toda a igreja. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 521. No sábado, já voltamos de Cracóvia a Vilna. De passagem, entramos em Kaskatrova. Quando estava rezando diante da imagem milagrosa, senti que são agradáveis. Pontinhos. Pensamento de Santa Faustina interrompido. E aqui terminamos o fim do primeiro caderno do manuscrito do Diário de Santa Faustina. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 522, caderno 2. Cantarei a misericórdia do Senhor pelos séculos, diante de todo o povo, porque ela é o maior atributo de Deus e para nós um milagre sem fim. Jorras da Trindade Divina, mais do que um só amor ceio. A misericórdia do Senhor se manifestará na alma, em toda a plenitude, quando cair o véu. Da fonte da vossa misericórdia, Senhor, flui toda a felicidade e vida. Por isso, vós, todas as criaturas e seres, cantarei, elevando-os à canção da misericórdia. As entranhas da misericórdia divina foram abertas para nós, pela vida de Jesus estendido na cruz. Não deves duvidar, nem desesperar, pecador, mas confiar na misericórdia, porque também tu podes ser santo. Duas fontes jorraram em forma de raios do coração de Jesus, não para os anjos, querubins ou serafins, mas para a salvação do homem pecador. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 523 e 524. Ó vontade divina, sede o meu amor. Meu Jesus, vós sabeis que eu não escreveria uma só palavra para mim mesma, e se estou escrevendo, é apenas para cumprir a santa obediência, atendendo a uma ordem expressa.
524. Deus e as almas. Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Ó Jesus, Deus oculto, o meu coração vos sente, ainda que vos escondam os véus, vós sabeis que eu vos amo. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 525. Deus seja glorificado. Ó Santíssima Trindade, plenitude da vida interior de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Alegria eterna, profundeza inconcebível de amor que se derrama sobre todas as criaturas e as torna felizes. Honra e glória sejam dados ao vosso nome, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Deus, quando tomo consciência da vossa imensidade e beleza, alegro-me indivisivelmente por ser tão grande o Senhor e que sirvo. Com amor e alegria, cumpro a sua santa vontade, e quanto mais o conheço, tanto mais ardentemente desejo amá-lo. Abrasa-me o desejo de o amar cada vez mais. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 526. Dia 14/11/1935. Nesta quinta-feira, quando fazíamos a adoração noturna, de início eu não conseguia rezar. Uma espécie de aridez tomou conta de mim. Não era capaz de meditar sobre a dolorosa paixão de Jesus e então prostei-me com os braços estendidos e ofereci a dolorosa paixão de Nosso Senhor ao Pai Celestial, como reparação pelos pecados do mundo inteiro. Quando me levantei do chão dessa oração e fui ao meu geneflexório, de repente vi Jesus diante do meu geneflexório. Nosso Senhor tinha o aspecto tal como se apresenta na flagelação. Trazia nas suas mãos uma veste branca com a qual se vestiu e um cordão com o qual me cingiu. Colocou-me ainda uma capa vermelha, como aquela com que estava coberto na paixão, e pôs-me um véu da mesma cor. Disse-me: esta é a veste que tu e as tuas companheiras devem usar. A minha vida, desde o nascimento até a morte na cruz, será a vossa regra. Contempla-me e vive de acordo com isso mesmo. Desejo que penetres mais profundamente no meu espírito e compreendas que sou manso e humilde de coração. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 527 e 528. Em determinado momento, senti dentro de mim um impulso para que eu pusesse a mão à obra e cumprisse tudo o que Deus está exigindo de mim. Entrei por um momento na capela e ouvi esta voz na minha alma: por que tens medo? Pensas por acaso que me faltará poder para te amparar? Neste mesmo instante, senti na alma uma força estranha e todas as contrariedades que pudesse encontrar no cumprimento dessa vontade de Deus pareciam-me ser nada. 528. Na sexta-feira, durante a Santa Missa, quando a minha alma estava inundada por uma divina felicidade, ouvi na alma estas palavras de Jesus: a minha misericórdia passou às almas pelo coração divino humano de Jesus, como que um raio de sol através de um cristal.
senti na alma e compreendi que toda a aproximação de Deus nos é dada por Jesus, nele e por ele. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 529. No dia do encerramento da novena de Ostra Brahma, à noite, após o cântico da ladainha, um dos sacerdotes trouxe o Santíssimo Sacramento no ostensório. Quando o depositou no altar, logo viu o menino Jesus pequenino, que estendia suas mãozinhas para sua mãe, que naquele momento adquiria vida. Enquanto Nossa Senhora falava comigo, Jesus estendia as mãozinhas para o povo reunido. A Mãe Santíssima dizia-me que aceitasse todas as exigências de Deus como uma pequena criança, sem nenhuma indagação, pois de outra forma isso não agradaria a Deus. Neste momento, desapareceu o menino Jesus e a Mãe de Deus deixou de se mostrar viva. A imagem ficou como era antes, mas a minha alma estava cheia de alegria e de grande felicidade. Eu disse ao Senhor: fazei comigo o que vos aprouver. Estou pronta para tudo, mas vós, ó Senhor, não vos afasteis de mim nem por um momento. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 530. Em honra da Santíssima Trindade, pedi à Madre Superiora para fazer um jejum de 40 dias, alimentando-me apenas de uma vez por dia com uma fatia de pão e um copo d'água. A Madre Superiora não concordou com os 40 dias, permitindo-me apenas 7 dias, de acordo com o parecer do confessor. Não posso afastar a irmã inteiramente das tarefas, por causa das irmãs que poderiam perceber alguma coisa. Concedo-lhe a permissão de se entregar à oração e às anotações de algumas dessas coisas, mas estarei mais dificuldades em justificá-la no que diz respeito ao jejum, pois quanto a isso não posso realmente arranjar algum protesto. E concluiu: a irmã pode ir, que talvez me sobrevenha alguma luz. No domingo de manhã, compreendi interiormente que quando a Madre Superiora me destinara para a portaria durante a refeição, estava pensando em me dar uma possibilidade de jejuar. De manhã não estive no café, mas depois fui ter com a Madre Superiora e disse que eu, se ficasse na portaria, seria muito fácil não chamar a atenção sobre mim. A Madre me respondeu: quando eu marquei a irmã para esta obrigação, estava pensando nisso. Agora compreendi que eu tinha sentido interiormente este mesmo pensamento. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 531, 24/11/1935. Domingo, primeiro dia, logo fui diante do Santíssimo Sacramento e me ofereci com Jesus, que está no Santíssimo Sacramento, ao Pai Eterno. Então ouvi na alma estas palavras: a tua finalidade e das tuas companheiras é a de se unirem comigo, de maneira mais estreita possível. Pelo amor, reconciliarás a terra com o céu, abrandando a justa ira de Deus e rogando misericórdia para o mundo. Estou a entregar-te 2 pérolas preciosas ao meu coração.
que são as almas dos sacerdotes e as almas religiosas. Rezarás especialmente por elas, e as forças delas estará no vosso despojamento. Unirás as orações, os jejuns, as mortificações, os trabalhos e todos os sofrimentos com minha oração, o jejum e a mortificação, o trabalho e o sofrimento, e assim terão poder diante de meu Pai. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 532 e 533. Depois da Santa Missa, vi Nosso Senhor que me disse essas palavras: hoje penetras no espírito da minha pobreza e dispõe tudo de tal forma que os mais pobres em nada te possam invejar. Não são grandes prédios e magníficas instalações que me dão satisfação, mas um coração puro e humilde. 533. Quando fiquei a sós, comecei a refletir sobre o espírito de pobreza. Vejo claramente que Jesus nada possua, embora seja o Senhor de tudo. Começando por uma manjedoura emprestada, foi pela vida afora fazendo bem a todos, não tem ele próprio onde reclinar a cabeça. E é na cruz que vejo a máxima expressão da sua pobreza, porque aí já não tinha veste que o cobrisse. Ó Jesus, pelo solene voto de pobreza, desejo fazer-me semelhante a vós. A pobreza será minha mãe, assim como exteriormente não posso possuir coisa alguma, nem de nada dispor como propriedade minha. Assim também nada devo desejar interiormente. E no Santíssimo Sacramento, que grande pobreza a vossa! Houve alguma vez uma alma tão abandonada como vós? Jesus sofre a cruz? Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 534 e 535. A castidade. Este voto, como é evidente, proíbe tudo o que é vedado pelo 6º e 9º mandamento de Deus. Os atos, os pensamentos, as palavras, os sentimentos. Compreendo que o voto solene distingue-se do voto simples, compreendo-o em toda a extensão. Quando refletia sobre isso, ouvi na alma estas palavras: és minha esposa pelos séculos. A tua pureza deve ser mais do que angélica, porque com nenhum anjo tenho uma familiaridade tão estreita como tenho contigo. A mínima ação de minha esposa tem valor infinito. A alma pura tem um poder inconcebível diante de Deus. 535. Obediência. Vim para cumprir a vontade de meu Pai. Fui obediente aos pais, obedeci os carrascos, sou obediente aos sacerdotes. Ó Jesus, compreendo o espírito de obediência em que ele consiste. Abrange não apenas o comportamento exterior, mas também a inteligência, a vontade e o juízo. Obedecendo aos superiores, somos obedientes a Deus. Pouco importa se é um anjo ou um homem que me ordene como representante de Deus. Sempre tenho que ser obediente. Não vou escrever muito sobre os votos, porque estes são os claros e bem definidos. Passo antes a anotar alguns pensamentos de natureza geral sobre esta congregação.
Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 536. Resumo geral. Nunca haverá casas suntuosas, mas uma modesta igrejinha, e junto dela uma pequena comunidade, um pequeno grupinho de almas que constará de não mais de 10 pessoas. Além dessas, haverá 2 que terão de resolver fora das casas as diversas necessidades da comunidade e cuidar da igreja. Estas não usarão hábitos, nem vestes seculares, terão votos simples e estarão diretamente dependentes da superiora, que permanecerá na clausura. Participarão de todos os bens espirituais de toda a congregação. Contudo, nunca poderá haver mais de 2, e seria preferível que uma só. Cada uma das casas será independente das outras, embora pela regra, pelos votos e pelo espírito estejam unidas entre si, de maneira mais estreita. Em casos extraordinários, porém, será permitido transferir uma irmã de uma casa para outra. Também será permitido, por ocasião da fundação de uma casa, transferir algumas religiosas em casos de necessidade. Cada casa ficará subordinada ao ordinário do lugar. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 537 e 538. Cada religiosa residirá em cela separada. No entanto, será preservada a vida em comum, no que se refere às orações, às refeições e recreios. Cada uma das religiosas, depois de professar, nunca mais verá o mundo, mesmo pela grade, porque esta será velada por um pano escuro, e até mesmo quanto às conversas haverá rigorosa limitação. Deve ser como uma pessoa morta, nem compreendida pelo mundo, nem compreendida pelo mundo. Deve colocar-se entre o céu e a terra e suplicar incessantemente a Deus misericórdia para o mundo e poder para o sacerdote, a fim de que as palavras deles não ressoam em vão, e para que eles mesmos possam manter-se nessa dignidade admirável e expor a tantos perigos, manter-se sem nenhuma mácula. E embora as irmãs não sejam muitas, hão de ser almas heróicas. Não haverá lugar para almas medrosas e desvigoradas. 538. Não se dividirão entre si em nenhum tipo de coros, nem em nenhum tipo de madres e mãezinhas, nem em reverendas, nem em reverendíssimas. Serão todas iguais, ainda que se distingam muito pela origem. Sabemos quem era Jesus e, afinal, como se rebaixou e com quem conviveu. Vestirão o manto que ele usou durante a paixão, e não apenas a veste, mas devem em si mesma imprimir os estigmas com que estavam marcados e são o sofrimento e o desprezo. Cada uma buscará a máxima renúncia de si própria e o amor à humanidade, e apenas aquela que mais se distinguir nesta virtude será capaz de dirigir as outras. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 539 e 540. Deus nos fez participantes da sua misericórdia e, mais ainda, suas dispensadoras. Por isso, o nosso amor por cada alma deve ser grande.
a começar pelas eleitas e terminando pela alma que ainda não conhece a Deus. Pela oração e pela mortificação, atingiremos os países mais selvagens, abrindo caminho aos missionários. Devemos lembrar-nos de que o soldado na frente da batalha não pode aguentar muito tempo se não for sustentado por forças exteriores, que, embora não participem diretamente da luta, fornecem tudo de que ela necessita, e isso é completado pela oração. Portanto, cada uma deve distinguir-se pelo espírito do apostolado. 540. À noite, quando eu estava escrevendo, ouvi na cela esta voz: não saia desta congregação, tenha compaixão de si mesma, veja que grandes sofrimentos a aguardam. Quando olhei em direção da voz, nada vi e continuei a escrever. Então ouvi um ruído e estas palavras: quando sair, nós a destruiremos, não nos atormente. Quando olhei, vi muitos monstros feios, mas apenas fiz mentalmente o sinal da cruz. Todos sumiram imediatamente. Como é terrivelmente feio o demônio! Pobre as almas dos condenados, por terem que conviver e viver na companhia deles. Só a visão dele é mais abominável do que todo o suplício do inferno. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 541 e 542. Pouco depois, ouvi na alma esta voz: nada tema, nada te atingirá sem a minha vontade. Depois destas palavras do Senhor, uma estranha força penetrou na minha alma, alegrou-me imensamente com a bondade de Deus. 542. Postulado: idade para a admissão. Pode ser admitida toda pessoa dos 15 aos 30 anos. Em primeiro lugar, é preciso prestar atenção ao espírito de que está imbuída esta pessoa e ao seu caráter. Se tem vontade firme e coragem de seguir Jesus com alegria e contentamento, porque Deus ama a quem se doa de bom grado, deve ter em desprezo o mundo e a si mesma. A falta do dote nunca será impedimento para a admissão. Também todas as maldades devem ser claras. Não admitir pessoas com complicações. Não podem ser aceitas pessoas melancólicas, sujeitas a tristezas, com doenças contagiosas, caráter complicado, desconfiadas, que não se adaptam à vida religiosa. É preciso tomar muito cuidado com a escolha dos membros, porque uma só pessoa que não se adapta é suficiente para provocar confusão no convento inteiro. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 543 e 544. Duração do postulado. O postulado durará 1 ano. Durante esse tempo, a pessoa deve examinar-se para saber se esse gênero de vida lhe agrade e convém ou não, e igualmente a mestra deve examinar diligentemente se a pessoa se presta para esse modo de vida ou não. Se depois de 1 ano se verificar que a candidata tem boa vontade e desejo sincero de servir a Deus, deve ser admitida ao noviciado. 544. O noviciado deve durar 1 ano, sem nenhuma interrupção. A noviça deve ser instruída nas virtudes relacionadas com os votos e na importância deles. A mestra deve esforçar-se
diligentemente na formação dela e exercitá-la principalmente na prática da humildade, porque só um coração humilde observa com facilidade os votos e sente grandes alegrias que provêm de Deus para a alma fiel. Que as noviças não sejam sobrecarregadas com tarefas de responsabilidade, para que possam entregar-se livremente ao aperfeiçoamento de si mesmas. Estão estritamente obrigadas à observância das regras e das normas, como também as postulantes. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 545 e 546. Após um ano de noviciado, se a noviça se demonstrar fiel, pode ser admitida à profissão pelo período de 1 ano, devendo esta ser renovado por 3 anos. Então, já lhe podem ser confiados cargos de responsabilidade. Contudo, fará ainda parte do noviciado e uma vez por semana deve participar junto com as noviças nas aulas. Os últimos 6 meses passará inteiramente no noviciado, a fim de bem se preparar para a profissão solene. 546. Quanto à alimentação, não comeremos carne. A alimentação será tal que nem os pobres tenham nada a invejar-nos. Os dias santificados podem distinguir-se um pouco dos dias comuns. As irmãs farão 3 refeições por dia. Observarão estreitamente os jejuns no espírito primitivo, especialmente os 2 maiores. Que a alimentação seja igual para todas as irmãs, sem quaisquer exceção, para que a vida em comum seja preservada em toda pureza, tanto na alimentação como no vestuário e no arranjo da cela. Mas se alguma das irmãs ficar doente, deve-se dispensar a ela todas as atenções. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 547 e 548. Quanto às orações, 1 hora de meditação, Santa Missa e Santa Comunhão, orações e 2 exames de consciência. Ofício, terço, leitura espiritual, 1 hora de oração à noite. Quanto à ordem do dia e ao horário, será mais fácil fazê-lo quando se começar a viver desta maneira. 548. De súbito, ouvi na alma estas palavras: minha filha, garanto-te recursos constantes de que viverás. A tua obrigação é confiar totalmente na minha bondade, e a minha é dar-te tudo de que necessitas. Eu mesmo faço-me dependente da tua confiança. Se ela for grande, a minha generosidade não terá limites. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 549. Sobre o trabalho. Como pessoas pobres, elas mesmo executarão todos os trabalhos no convento. Cada uma deve alegrar-se quando lhe couber uma obrigação humilhante ou contrária à sua natureza, porque isso a ajudará na formação interior. A superiora mandará com frequência as obrigações das irmãs e dessa maneira as ajudará
a renunciar completamente a essas miudezas a que as mulheres têm uma grande tendência. Realmente, às vezes acho graça quando vejo com meus próprios olhos as almas que abandonaram as coisas realmente grandes para depois logo se apegarem a ninharias e bagatelas. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 550. Cada uma das irmãs, sem exceção da superiora, ficará durante um mês com o serviço da cozinha. Que todas experimentem cada um dos trabalhos do convento. Que todas tenham sempre e em tudo uma intenção pura, porque a mistura das intenções muito desagrada a Deus. Que se acusem elas próprias das faltas exteriores e peçam penitência superiora e que o façam em espírito de humildade, que se unem mutuamente com um afeto superior, com um amor puro, vendo em cada irmã a imagem de Deus. A característica especial dessa pequena congregação é o amor, e, portanto, que não estreitem seus corações, mas abarquem o mundo todo, dispensando a caridade a todas as almas através da oração, de acordo com a sua vocação.